dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional do dia se encontra no livro de João, o capítulo 4 e o versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aqui está falando, da adoração a Deus, que nós devemos o adorar em espírito e em verdade, pois Deus é espírito. Ele não é como nós, de carne e osso, ele é espírito. E um dia nós seremos como ele, Nós, quando formos arrebatados e formos morar no céu com Deus, com o nosso Jesus, o nosso corpo também será um corpo glorioso, um corpo de espírito, e viveremos com ele eternamente, E o adoraremos de corpo, alma e espírito, de espírito totalmente limpo, sem corrupção, sem maldade no nosso coração, pois lá nós seremos transformados, Lá no céu não haverá corrupção, não haverá traição, não haverá mentiras. Lá no céu só haverá verdade. Então, Deus busca pessoas que vivam os seus ensinamentos. Esses serão verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores não é aquelas pessoas que dizem, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus. Não é cantar exatamente louvores a Deus. É viver uma vida correta diante de Deus, é fazer a vontade dele, é viver os ensinamentos que ele deixou para nós aqui na terra, é viver de conformidade com a sua palavra. Esses são os verdadeiros adoradores, é viver conforme a palavra de Deus ensina. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, nós adoramos a Deus com o nosso dia a dia, vivendo conforme ele nos ensina, conforme os ensinamentos que ele nos deixou, Que as escrituras sagradas, que é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós o adoramos vivendo e obedecendo a sua palavra, e ele é Espírito. Então, nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade, invocando o nome dEle, clamando pelo Espírito Santo em nossas vidas, para o Espírito Santo nos conduzir a conhecer mais e mais a Deus. A palavra de Deus fala que quando a gente não tem forças para orar, para clamar a Deus, o Espírito Santo clama a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo é o nosso amigo. Nós devemos andar com Ele em nossas vidas, devemos sempre querer a presença do Espírito Santo, pois o Espírito Santo é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos são Deus. Então, nós devemos clamar a presença do Espírito Santo, que Ele que vai nos conduzir em adoração perfeita a Deus, Ele que vai nos conduzir a ter um caminho reto diante do Senhor, Ele que vai nos mostrar como viver corretamente diante do Senhor. Ele é o nosso amigo fiel e Ele vai nos mostrar sempre como viver para agradar a Deus, pois quando a gente aceita Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Todos aqueles que aceitam Jesus de coração contrito. Coração contrito é um coração arrependido, um coração que se arrepende de todos os males, de todos os pecados que fez e se volta para Deus. Esse é o coração contrito. O Espírito Santo começa a fazer parte, a habitar nesses corações e começa uma transformação. Ele vai mudando o nosso caráter, ele vai nos transformando. O que a gente fazia de errado, se a gente mentia, se a gente roubava, se a gente caluniava, se a gente traía, a gente passa a não fazer mais, pois isso não faz mais parte da vida de um adorador de Deus. Isso não faz parte de uma vida de quem realmente tem a vida no altar do Senhor, de quem tem uma vida que serve para adorar a Deus. Então, essa pessoa passa a viver uma nova vida. E quem vai transformando as pessoas, quem vai nos transformando é o Espírito Santo. Ele vai tirando tudo aquilo de errado que existe em nós
e nos transformando numa nova pessoa, numa nova criatura, vai nos transformando num filho de Deus, nos moldando. Mas isso é com o tempo, não é assim de uma hora para outra, né? O Espírito Santo vai trabalhando todos os dias e depende da gente querer buscá-lo e buscá-lo cada vez mais para sermos adoradores de verdade do nosso Jesus, para adorarmos com a nossa vida, para testemunharmos a Deus em nossas vidas, para sermos luz, para resplandecer o rosto de Jesus sobre nós. Isso nós devemos buscar no nosso dia a dia, em oração, na leitura da palavra, jejuando, querendo passar um tempo com Deus. O Espírito Santo nos conduz a isso, ele nos conduz a buscar cada dia mais a presença de Deus, pois quem busca a Deus, quem se entrega a Ele, vai querer cada dia mais conhecê-lo e vai querer cada dia mais fazer a vontade dEle e ser um verdadeiro adorador. Isso que é ser um verdadeiro adorador, é você ter uma vida digna e correta e viver corretamente diante de Deus, glorificando o nome dEle e exaltando o nome dEle, não sujando o nome de Deus, não entristecendo ao Senhor, né? Porque quando a gente faz coisas erradas, quando a gente comete pecados grandes, a gente de certa forma suja o nome de Deus, né? Porque as pessoas logo vão apontar e dizer, não era crente, não era para ser todo corretinho, não era para não pecar, não fazer isso, não que a gente esteja isento de fazer coisas erradas. Sempre nós vamos cometer algumas falhas, alguns deslizes, cometer erros, mas nós temos um advogado e esse advogado é Jesus. E quando a gente clama por Ele, Ele tem misericórdia e nos perdoa, e nos limpa, e nos purifica. E vai nos colocando no caminho de volta de novo para nós ir glorificando o nome de Deus e exaltando o nome dEle e sendo verdadeiros adoradores. Amém? Então que tenham todos um excelente dia, que sejam todos abençoados pela presença de Deus, pela palavra de Deus, e que essa palavra, essa porçãozinha da palavra, que todos os dias eu trago uma porçãozinha da palavra de Deus, tenha alcançado o seu coração e a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe muito grandemente.